Quero agradecer o louvor. Vamos aplaudir a vida pelo nosso louvor abençoado. Alguém deixa o microfone com Wesley aí. Hoje eu vou entrar no mistério aqui com Wesley. Nós estivemos agora recentemente numa vigília que começou às 11 horas da manhã e acabou 4:30 da manhã. O povo não gosta de vigília, tá tudo bem. O povo lá da vigília gostou. Vimos o céu na terra, poder, milagres. E quem estava ministrando é o Wesley. O Wesley tem uma unção poderosa. É o nosso maestro também, né? Compõe aqui, que faz as músicas. Não compõe, mas também faz toda a parte de arranjo, harmonia. E tem sido uma bênção lá. Milagres, prodígios e maravilhas através do seu louvor. Amém? Mas vamos, antes disso, antes de nós adorarmos a Deus com mais intensidade no louvor, vamos ouvir o que Ele tem para nós nessa tarde. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa tarde? Eu também quero. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer e honrar os meus pais espirituais, nossos apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Sara Medina, que estão num trabalho lá em São Paulo. E nos responsabilizamos agora de ministrar, né? Nos colocaram com essa responsabilidade. Eu fico muito feliz que nós temos pais que reconhecem o ministério na vida de um filho. Eu fico muito grato e honro a Deus sempre que posso, com as minhas palavras e com as minhas atitudes, a vida do meu apóstolo e da minha apóstola. Também honrar a Deus pela vida da minha esposa, porque o meu ministério sem esposa, irmão, estava lascado. Olha lá. Ela é pequena em tamanho, mas ela é gigante no reino dos céus. Ela é o meu Paulo, irmão. Ela é o meu Paulo, é ela que me dá umas lapadas de vez em quando. E hoje ela já deu uma direção e eu vou seguir essa direção. Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? E eu também estou, porque Jesus é lindo, irmão. Pai, uma coisa que Jesus é lindo. Né? Os caras acertaram, as pessoas que fizeram aquela música dizendo lindo, lindo é, acertaram em cheio, né? Sim, Jesus é lindo demais. E eu gostaria de saber quem nos visita pela primeira vez aqui na família do reino. Levante sua mão para a gente conhecer você. Olha aí que maravilha, um casal aqui atrás. Nossa irmã, seja bem-vinda. Olha aí que bênção, sejam bem-vindos. Tá, o que aconteceu? Pera, pega o microfone lá, a mulher tá... Meu Deus, vem irmã, vem, corre. Vem aqui na frente, aqui ó. Pera, vem aqui. Posso comer o resto? Posso? Por favor, come isso aí. Meu Deus, come tudo. Que doce que é esse? Fala, que doce que é esse? Amém. Nossa, eu já sentia que eu não podia, não descia, né? O que a senhora sentia quando comia doce? O que eu sentia? Eu já inchava aqui e já dava aquela ânsia assim. E agora eu comi isso aqui, não deu nada. Come até o fundo agora. Está curada completamente. Aplauda Jesus, irmão. Eita, eu já falei que esse Jesus é lindo. Vocês não acreditam? Parabéns, dá lugar lá, deixa a irmã comer. Isso, traz o talherzinho. Come lá fora, tá? Aqui nós temos um... Senão o diácono aí já começa a me olhar torto, tá bem? Amém. Vamos abrir então em Mateus capítulo de número 25, o verso de número 14. Mateus 25, verso 14. Quantos estão felizes do que Deus está fazendo? Aleluia. E você faz parte disso, irmão. Você está debaixo desse manto. Você está debaixo dessa autoridade. Você está debaixo dessa proteção apostólica, paternal, né? Nossa casa é uma casa de paternidade. E nós temos pais espirituais que nos transmitem esse amor, esse carinho. Estava falando agora com a pastora Sara, que me atendeu. E sempre está presente, atende, conversa. Isso é muito bom para a gente estar alinhado, amém? Quantos acharam, digam amém.
Só 20 pessoas acharam. Agora acharam, aleluia. 21. Por isso também, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Fala, segundo a sua capacidade. E ausentou-se, ou seja, partiu-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5, da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Até aqui, para você não ler todo o texto. Deixar você ler em casa, aleluia. Queridos, eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra. E o Espírito Santo me conduziu a esta palavra. E essa palavra é muito profunda. E eu não vou conseguir transmitir tanta profundidade, porque os nossos minutos já são escassos. E uma coisa que eu oro a Deus é que quando eu pregue, Ele pare o tempo. Aleluia. Eu quero aquela unção de Josué. Tempo, pare. Mas essa parábola é uma das parábolas mais interessantes da Bíblia Sagrada. Porque é uma das últimas parábolas do Senhor Jesus. Visto que todos os evangelhos nós vemos Jesus falando em parábolas e usando a parábola para trazer um ensinamento, trazer uma verdade. E dentre tantas parábolas, essa parábola me saltou ao meu entendimento, e fui meditar, e fui orar a Deus, e fui buscar. E ela é muito interessante porque o Senhor Jesus usou uma comparação com um senhor, ou seja, um dono, alguém que tinha posses, alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha bens. E esse senhor precisou ausentar-se daquele lugar, ou da sua casa, da sua fazenda, seja o que for. Só que esse senhor não deixou guardado aquilo que era seu. Olha que interessante. Esse senhor não deixou guardado, porque se fosse muita gente hoje, eu acho que a maioria deixaria no banco, sim ou não? Deixaria num lugar guardado, para quando retornasse, estivesse ali naquele local. Mas a Bíblia vai contar que este senhor não guardou, pelo contrário, este senhor compartilhou. A Bíblia vai dizer que ele chama 3 servos, e obviamente, creio eu, que eram servos de confiança, servo a qual ele tinham responsabilidades para com seu senhor. E ele chama esses 3 servos. E uma coisa interessante que o texto diz é que ele conhecia os seus servos. E ao primeiro ele confia 5 talentos. Para você entender melhor, um talento na Bíblia Sagrada significa 6.000 denários. O denário era pago para um dia de serviço. Então você faz a conta, 6.000 vezes 5 dá 30.000 denários. Senhor, abençoa, Senhor, a matemática dos teus filhos. Eles querem ficar ricos, eles querem crescer, mas a matemática, Senhor, que é o básico. Senhor. 30.000 denários, ou seja, cerca de 20 anos de trabalho. Um pouquinho mais, eu acho. Quase 100 anos de trabalho. E para outro ele chama e dá 2 denários. 12.000 denários, 2 talentos. E para um ele chama e dá 1 talento, 6.000 denários. E ele diz: olha, eu vou confiar em vocês, porque eu precisarei ir.
Mas eu confio que vocês vão fazer alguma coisa com esse talento. Porque você me conhece. Vocês sabem quem eu sou. Então você vai fazer com que esse dinheiro tenha lucro quando eu voltar. E a Bíblia vai dizer que todos receberam talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Segundo a sua capacidade. Eu acho interessante nesse texto é que o Senhor conhece cada um deles. O quanto eles conseguem produzir. O quanto eles conseguem fazer para crescer. E diz a Bíblia que aquele que tinha 5 talentos, ele não demorou, diga, não demorou. Sabe o problema da nossa geração? É que demora muito. E eu quero deixar um adendo aqui, não tem jovens aqui não? Quando eu era adolescente, eu via que o que namorava era sempre o que chegava primeiro. É ou não é? E geralmente eram os mais ruinzinhos. Mas porque ele chegou primeiro. Os jovens estão lá no retiro, senão eles tinham que ouvir isso aqui. Não demore, varão. O pessoal do mundo é ladino, é rápido. E a mesma coisa acontece com a igreja. Se você não cuidar dessa alma, se você não for rápido para cuidar dessa alma, alguém de fora vai levar ela. Demoramos muito. Nós somos muitas vezes que nem Gideão, pedimos 50 confirmações. Só que este homem, servo, foi rapidamente, diz a Bíblia, porque ele não sabia quando o seu Senhor iria voltar. Então ele foi rápido, ele foi diligente, ele foi com muita rapidez fazer aquilo que o seu Senhor designou. Ora, o que eu vi aqui é que o Senhor deixou apenas os talentos, mas não disse para quê e como usá-lo, para que serviria. Mas o seu Senhor conhecia para quem ele deixou. Eu estou falando em parábolas, depois eu traduzo. Esses foi direto a um lugar. Olha só, verso de número 15. Verso de número 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos foi e negociou. Uau. Ele não demorou, ele vai sumir, botar fumaça aqui já era. Está saindo aqui o áudio. Ele negociou. Ou seja, eu vou fazer mais rápido com que esse talento se multiplique e se valorize. Porque eu sei que aquele que me deu valorizou e acreditou em mim. E ele vai rapidamente, e ele vai no lugar certo. Tem muito talento que não está sendo produzido porque está no lugar. Ele foi no lugar certo. E a Bíblia diz que ele era um lugar tão certo que ele, de 5 talentos, ele fez 10. Quanto? 10 talentos. Ou seja, ele usou 100% da sua capacidade. E é isso que o Espírito Santo me ministrou nessa tarde. Ele usou 100% da sua capacidade para pegar aquilo que era 5 talentos e entregar 10 talentos. Porque aquele que usa 100% da sua capacidade não entrega só aquilo que é devido, ele entrega muito mais.
Isso eu podia levar para o ramo empresarial. Esse estudo é muito profundo no ramo empresarial. Mas estamos num contexto de igreja. E aquele outro que recebeu 2 talentos não ficou indignado e nem com ciúmes. Ele foi lá e usou também 100% da sua capacidade. Não era isso que o texto diz? Segundo a sua capacidade. E se eu tenho 2 e consigo 4, eu dobrei. Sim ou não? Quem é de empresa e quem trabalha aí no financeiro sabe que 2 talentos é a minha margem. Mas se eu dobrar os 2 talentos para 4, eu terei 100% de lucro. Sim ou não? Este homem também usou 100% da sua capacidade, porque foi no lugar certo. Agora a Bíblia vai dizer que existia um. E aqui é bem forte, eu quero ser bem rápido. Existia um que recebeu 1 talento. E não menos importante, porque era o que ele conseguia produzir. Não é porque ele recebeu 1 talento que era menor. Não, a sua capacidade era de 1 talento. Esse é o problema de hoje. Tem gente que quer ser o apóstolo, mas não consegue ser um diácono. O DNA do pai aqui, ó. Não, pastor, eu lembro que na Forja nós tivemos e foi de Deus aquela revelação. Nós tivemos uma dinâmica e o pessoal queria sempre pegar o do apóstolo. Não, eu quero o nome do apóstolo, o apóstolo. E esqueceu que ele era líder. Como é que você quer fazer as coisas que o apóstolo faz, se você não faz as coisas que o líder faz? Diga aleluia. É porque nós entramos no mundo místico. Só porque eu sou crente vai vir um anjo do céu, eu vou virar um giraia, vai vir sabe? É muito misticismo. Não, eu vou orar aqui, a minha bênção vai bater lá em casa e vai cair no banco. É muito misticismo. Ei, Deus já te entregou. Agora o que você está fazendo? Faça o que Ele colocou nas tuas mãos. A Bíblia diz: tudo o que der para você fazer, faça. Só que aquele homem olhou para quem tinha 5 talentos. E a gente pode colocar aqui 5 ministérios, pode colocar tantas outras coisas. E não se preocupou em usar 100% da sua capacidade. Agora eu te pergunto, a Bíblia vai dizer que ele pegou aquele talento, ele foi até um local, ele cavou, ele empregou esforço, tampou, marcou para depois saber onde é que estava e saiu. Isso mostra que tem muita gente, e não aqui, glória a Deus, que está empregando força em coisas erradas. Você tem mais força de não ir para o GC do que apenas ir. Você faz mais causa de não ir para a igreja do que ir para a igreja. Você faz mais causa para não ajudar no Senders do que ajudar o Senders. Não, eu vou achar um compromisso para mim fazer no domingo à noite. Eu vou lá na minha tia que faz 5 anos que eu não vejo, só mas não, eu vou fazer alguma coisa para mim não ajudar no Kids. Mirabolantemente ele causa mais esforço do que se tivesse feito. E infelizmente tem muita gente que está perdida. E eu não quero te julgar se você é novo. Você está perdido. Talvez você chegue aqui e vê: meu Deus, que igreja é essa? Só tem cura, os pastores virados no giraia, o apóstolo, os alas de milagres. Aonde eu vou me encaixar? Faça aquilo que está em suas mãos.
faça aquilo que está no seu alcance. Eu quero usar aqui um exemplo. Uma vez eu estava vendo um vídeo, e no vídeo eles estavam promovendo um evento para um ditador. E nesse vídeo cada um recebeu uma plaquinha para mostrar a foto do ditador. Na hora, no momento certo, aparecia, eles virariam e apareciam toda a foto do ditador. E esse rapaz recebeu uma plaquinha branca. E ele ficou triste. Poxa, podia ter recebido o olho, podia ter recebido a boca, o nariz, logo uma pedrinha, uma pecinha branca, um quadrado branco que não vai fazer falta. Não. Chegou o dia do evento. O imperador, ele estava lá todo pomposo, aqueles elogios, aquela coisarada toda. E agora vamos mostrar para o nosso imperador a nossa homenagem. E todo mundo levantou a plaquinha. E apareceu a foto do imperador. Só que na foto faltava um dente. Apareceu o imperador Banguela. E é isso que muita gente faz, irmão. Ah, ninguém me vê no Kids. Poxa, você faz uma foto incrível no Kids. Ah, ninguém me vê no estacionamento. Irmão, se não tivesse o irmão do estacionamento, aquele estacionamento caberia 5 carros. Ah, não faço falta na mídia. Meu Deus, vem às 5 horas da manhã, vê a falta que você faz. Ah, não faço falta na fotografia. Vem para os eventos para você ver a falta que faz a fotografia. Se cada um fizesse aquilo que foi designado, nós estaríamos em outro nível, outro patamar. Ah, pastor, mas eu sou empresário. Aleluia, gostei agora. Romanos capítulo 10. Vai ser rápido, irmão. Rápido e curto. Romanos capítulo 10, verso de número 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? De novo. E como pregarão se não forem? Como está escrito, formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas coisas, de boas coisas. O empresário no reino de Deus é fundamental. Tanto é que aqui na nossa igreja existe um ministério de empresários. Você, empresário, que acha, eu não vou ofertar, não vou financiar, não vou investir. Você é um do que Deus está olhando e dizendo o que você está fazendo com o talento que eu te dei. Será que a minha igreja está sendo gloriosa? Eu quero contar um testemunho bem rapidamente. Eu fui num velório do meu cunhado. Morreu prematuramente, infelizmente. Foi em julho, amor? Quando foi? Setembro? Agosto, não lembro. Julho, agosto, uma coisa assim. E na minha cidade, lá no interior. E era uma igrejinha humilde do interior. Bem humilde, bem humilde. Eu cheguei, a fachada estava rasgada. De uma igreja tradicional. Eles estavam construindo, mas aquelas... Sabe resto de construção? Estavam construindo com resto de construção. E eu olhei para o pastor da igreja. O pastor da igreja estava com as suas vestes surradas, com o seu paletó enorme, a sua esposa com coque. E o Espírito Santo gritou dentro do meu ser, naquele lugar.
E ele gritou e disse, sem contar que no velório só tinha carrão e empresário. Um dono de carro, outro dono de fábrica de bolacha, outro dono de açude, empresários, só empresários, carro bonitão. E o do pastor era o mais inferior. E o Espírito Santo gritou dentro da minha alma e disse: filho, eu te trouxe aqui para te mostrar. A minha igreja, que era para ser gloriosa, a minha igreja, que era para ser honrada, a minha igreja, que era para ser pura, imaculada, ela está sendo despojada e ela está vivendo como trapos de coisas imundas. Está vivendo a pior fase, porque o meu povo ainda não entendeu a revelação de quem eu sou e de quem eu uso para honrar a minha igreja. A igreja estava caindo aos pedaços. Eu fiquei com medo de entrar lá. E cheio de empresários. Por isso que eu amo a família do reino, a visão do nosso apóstolo. E terminou toda a cerimônia. O pastor ficou desde o começo até o final do velório. E chegando na hora do sepultamento no cemitério, começaram a fazer aqueles louvores, aquela liturgia e tal. E ele terminou o sermão. Quando ele terminou o sermão, Deus tocou no meu coração e diga: vai lá e dê uma oferta para o pastor. Eu falei na hora, comigo mesmo, o Espírito Santo: quanto que o senhor quer? A melhor nota. Fui lá e peguei R$100, é o que tinha na minha carteira. Olhei para o pastor e diga: pastor, eu te honro, você é um homem de Deus, essa igreja deve muito para o Senhor, você está dando a sua vida aqui, e eu quero te honrar. Eu tenho só isso aqui, pastor, o senhor aceita? Ele pegou aquela nota de R$100 e começou a chorar. Lágrimas começaram a escorrer, dizendo: pastor, eu nunca tinha recebido uma oferta assim. Pastor de 60 anos, porque estão achando que a igreja de Cristo é miserável e só vive por esmola. Mas a igreja de Cristo é uma igreja gloriosa, vitoriosa, que a porta do inferno tem medo quando ela chega. Temos que mudar a realidade do nosso país. O que você está fazendo? Aquilo mexeu dentro de mim. Porque se eu pudesse dar mais, eu dava mais. Mas eu estava limitado. Deus está procurando aqueles que honram a sua igreja. Deus está procurando aqueles que honram aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Eu acho interessante que esse texto diz que aquele que recebeu 1 talento teve medo, porque achou que aquele 1 talento não daria nada. E tem muitos que têm medo. E tem muitos que não fazem a vontade de Deus, porque acham que aquilo é inútil, é supérfluo, não vai dar em nada. E deixam de usar a sua 100% da sua capacidade e acaba zerando ela, só vivendo e existindo. Mas Deus não nos chamou para andar no 0%, nem no 25%, nem no 50%, nem no 75%. Ele nos chamou para viver nos 100% do que Ele tem para entregar. A Bíblia diz que era dado toda a exousia, toda é 100%, toda autoridade é 100%. E Ele diz: eu vos dou essa autoridade, portanto ide. Ele estava dizendo: vocês vão ter 100% de êxito, 100% de vitória, 100% de sucesso, porque eu estou dando toda a minha autoridade. Eu quero te chacoalhar nessa tarde. O que você está fazendo? Por que o reino de Deus ainda não alavancou de uma forma exponencial? Porque você está com medo, está enterrando o talento.
Aquilo que Deus te deu para você fluir 100%, usar, aplicar para fazer a vontade de Deus, está sendo futilmente deixado de lado. E sabe o que mais me pasma? É que esse homem que tinha um talento conhecia o seu Senhor. Verso de número 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conheço-te. Eu conheço-te. 25, verso 24. Que és um homem duro e que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ei, a Bíblia vai dizer que aquele senhor demorou. Eu fico imaginando. Todos os dias ele teve tanta oportunidade de ir lá desenterrar e fazer acontecer, mas ele preferiu viver na inércia. Ele preferiu ficar estagnado. E eu vim de uma igreja que infelizmente prefere ficar sentado no banco do que evangelizar alguém. Tem muita gente na inércia que pode fazer, mas não faz. Que pode ajudar, mas não faz. Tem homens aqui que têm a capacidade de ajudar e não fazem. Aí sabe quem ajuda? Lucas capítulo 8. Jesus pregava o Evangelho. Jesus era o homem de Deus, filho de Deus aqui na terra. E ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. E sabe quem apoiava o ministério de Jesus? Deixa ali, deixa o povo ver. Quem? É triste. E algumas mulheres. Quantos receberam milagres? Quantos foram curados? Quantas sepulturas foram fechadas? Mas apenas algumas. E eles contavam nos dedos. Olha lá. Joana, mulher de Cusa procurador, Susana e outras que serviam a ele com os seus bens. E é nessa realidade que nós vivemos, infelizmente. Tem muita mulher que ora mais do que o homem. Tem muita mulher que empurra o homem para ir orar. Tem muita mulher que faz o trabalho do homem, porque senão não tem sustento em casa. Ai Jesus, onde é que o Senhor está me levando? Aí você pergunta, por que não multiplica o meu talento, pastor? Porque se cada um fizesse aquilo que Deus designou, estava tudo certo. Mas inverteu-se tudo. E eu preciso terminar. Deus nessa tarde quer alinhar a sua vida e que tudo volte ao normal. Sabe qual que é o sonho de Deus? Chegar e ver você usando 100% da sua capacidade que Ele deixou. Vamos adorar Jesus, fica de pé comigo.